Aleluia, aleluia e aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos que nos acompanham aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, no Drops da Videira, a palavra de Deus para ungir o seu dia. E hoje nós estamos no nosso quarto dia do jejum. Sejam todos muito bem-vindos, Pastor Alberto Olegário, o Iago, Radicais Livres, o Fritex Silver. Bom dia, muito bom dia para todos os irmãos. Nós temos feito aqui o Drops da Videira, especial nesses dias de jejum. Normalmente nós fazemos sempre com compartilhar da palavra para os irmãos e temos feito isso chamando agora um convidado. Ontem compartilhamos com o pastor Wilson Oliveira, supervisor do estado de São Paulo e da Europa. Que compartilhar! Pastor Wilson liberou uma palavra sobre nós que assim, literalmente foi um terremoto. O terremoto de Deus está disponível no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Você pode ir lá, vinhamg.tv. O terremoto de Deus, Pastor Wilson. Que palavra, palavra de conferência. Foi um compartilhar de 56 minutos. Você pode também depois ouvir. Nós estamos, se alguém gravou com o pastor Rafael Vieira, por favor também entre em contato conosco, me mande, porque nós queremos disponibilizar também no canal. Sejam bem-vindos os demais irmãos que estão chegando, chama todo mundo. Nós estamos também no nosso quarto dia do jejum, hoje aqui iniciando a programação com o Drops da Videira e os nossos convidados. Depois, logo mais às 15 horas, bate-papo radical. Hoje é feminino, com Verônica do Espírito Santo e Renata Pena, são as esposas, dos nossos líderes aí de jovens, do Obreiro Adão e do discipulador Ageu. E tem sido uma benção. Alinhou, prosperou. Todo mundo que está na live aí já está lendo o livro? Está lendo o livro do pastor? Vê aí. Célula Kadosh, Leni, então eu, Fabiana, Daniela e Bernardo escutando Mover, ótimo. Bem, eu queria começar como temos feito ultimamente. Você manda pedidos de oração, nós vamos orar aqui. Bom dia, graça e paz. Hoje peço oração para o Pedro Genuíno Machado. Ele é transplantado de fígado e pegou infecção no fígado. Está com dengue há 15 dias. Hoje é aniversário dele. Pedro Genuíno Machado. Ele tem 11 anos, de tão fraco não está andando. É uma criança. Seu pai, Guilherme Henrique de Azevedo, pegou o coronavírus do médico que ele estava tendo contato e está em isolamento. É aniversário então de uma criança, o Pedro Genuíno Machado. Ele está com infecção no fígado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe apresentar, junto com os meus irmãos que estão aqui, o Pedro Genuíno Machado. É apenas uma criança, Senhor. Está com dengue há 15 dias, hoje é aniversário dele. E hoje, no dia do seu aniversário, nós queremos liberar uma bênção de cura sobre esta criança. E declarar que toda infecção no fígado retroceda. E ele seja curado, essa infecção seja removida para a glória de Jesus. E o seu pai possa ser também curado em nome de Jesus. Amém? Se você quer também oração como esse, depois você pode mandar no meu direct aqui no Instagram. E depois eu tenho um testemunho para compartilhar com os irmãos. Está tudo certo aí? Está travando? Não, mas agora diz que está tudo bem, né? Amém. Ok, amém. Amados irmãos, hoje nós vamos compartilhar com um outro colega, supervisor. Desta vez está aqui o Thales,
Vamos compartilhar com o supervisor dele. Thales é o nosso pastor radical livre ali do Recife. E vamos compartilhar com o pastor Roberto Coelho. Roberto Coelho, Videira, Recife e Vinha, Pernambuco, entrando agora. Pastor Roberto Coelho. Nosso irmão Roberto Coelho, pastor da Videira em Recife. Aleluia! 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 E aleluia! E aleluia! Que momento! Que momento! Pastor Aleluia! Roberto Coelho, o irmão Amém. Roberto. Isso! És tu Que mesmo, alegria! és tu mesmo ou deveria esperar outro? Eu mesmo! Que bênção, que alegria, que honra! Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos aí. Eu estou vendo, não sei se eu estou enganado, mas a impressão que eu tenho é que o supervisor mais ativo de lives no Instagram de toda a vinha do planeta Terra se chama Ademar Freitas. Acho que ninguém está tão ativo. Eu falei, meu Deus do céu, é impressionante. Isso Jesus. chama Coronavirus. Coronavírus? Vide de É, vidro. É um vírus aí que pega na gente quando a gente começa a fazer esses treinos no Instagram e YouTube, esses negócios. Não, mas eu não sou o mais ativo, não. Você tem que dar a prova estatística disso aí. eu acho que não. Tem alguém? Você está em três lives por dia, três, não é? Não. Eu abdiquei de uma. Eu estou em duas agora. Só duas? A duas eu tô, então tá empatou, ué. E isso, é isso que eu ia falar. Eu estou vendo você 7 horas da manhã e 22 horas aí. Então, e semana que vem eu vou estar também às 8 horas. Eu vou estar em três horários. 20 horas. Ah, 7 da manhã, 7, 20 20. horas e 22. Meu Deus, então você ganhou aí, ó. Ó, o que você está falando, você vai passar, porque eu não vou, não. Vou ficar nas duas, 10 e 16 horas. Aleluia. Então, você Irmão, está fazendo estudo. Ah, falei. eu estou fazendo o estudo de Êxodo. Ó, você está agora no Drops da Videira, uma gota Aleluia. da palavra no seu dia. Amém. Que maravilha. E aí, E não, pode agora só me falar. mata uma curiosidade aqui. Por que do estudo de Êxodo, né? Estava até conversando com os pastores ontem. Falei, amanhã vou perguntar ao vivo para o pastor Azemar a razão do estudo de Êxodo nesse tempo. Fala para nós aí. É o seguinte, eu estava estudando o livro de Mateus. Aham. Até você sabe que aqui no Drops da Videira tem uma equipe fazendo a coisa aqui acontecer, né? Olha aí, tá vendo? E você vai ver aqui que você vai fazer uma citação bíblica, ela vai aparecer aqui ao vivo. Meu Deus, que é isso? A Andréia Gomes Madeira é a ghostwriter aqui do Drops da Videira e do Estudo Vivo. Então aqui, ó, a equipe aqui, ó, da produção já manda a oração, ó. Essa aqui é a Olha aí, oração que eu fiz da manhã. Você pode mandar a oração no direct. Calixto olha aí. Habitat está aí conosco, o irmão Roberto. E Isso. tem também sempre um testemunho. Aí Aham. imprime o testemunho. Por quê? Porque nós estamos no quarto dia do jejum. Hashtag alinhou, prosperou. Aleluia, que benção. Esse aí você não conhece esse livro, não conhece? Não, esse não, esse ainda não. É facinho você conhecer, é só ir lá na Amazon e comprar, ué. Ó, aleluia, então pronto. Aí. É, Então eu tá vou. lá, então tá junto do pastor Luiz lá do livro dele lá, tá pertinho então. Não, aí você. Aí esse é um dos motivos, é um testemunho particular meu, alinhou, Ah, prosperou. Eu falei, uai, peraí, nesse jejum, a gente sempre escreve, ou escreve um material para o jejum ou para a conferência. E esse livro, eu já tinha escrito esse livro para a nossa conferência. E aí, uhum. mas vai para fazer na gráfica, a MS lá estava fechada.
Fechou. Aí Hum, acho que está até hoje, né? Por causa do decreto lá tá. em Goiás. E aí Aham. não podia fazer. Aí eu, com aquele mantra, eu pensei, Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Aleluia. 3 vezes. Aleluia, Aleluia. aleluia e aleluia. Aleluia. É isso. Aí eu falei, uai, então, peraí, basta o discípulo ser como mestre. Falei, vou pôr na Amazon. Isso. Aí eu contratei a Facility, facilitando a sua vida e o seu ministério. Aleluia. Pastor Adriano, tá bom. De um irmão que você conhece, que ele mexe com tudo, vende até camarão. Vende, vende. Aí, aí ó, o Calixto aí, ó, Ramezoni. Aí eu peguei e contratei, e aí deu certo. Colocamos os livros nas duas plataformas, na Hotmart e na Amazon. E eu Hum, nunca, você sabe, né? Eu sou tempo antigo. Ó, deixa eu te levar aqui na minha biblioteca, ó, você que gosta de livro. Irmãos, o pastor Roberto, deixa eu fazer a apresentação dele. Pastor faz aí. Roberto é o maior teólogo da videira, seguido não, seguindo o pastor Aloysio Silva, que é o nosso pastor, um autodidata. O irmão Roberto também é autodidata. Então, a minha live com ele hoje vai ser uma live teológica. Meu Deus. Você já vai preparando aí, porque alguns irmãos, eles já estão acreditando que são mesotribulacionistas. Meu Deus. Ó, vem Está- cá, deixa eu te mostrar aqui no meu. Você já conhece aqui o meu gabinete, né? Mas aqui, ó, Sim. você que gosta. Não, acho que esse aqui você não conhece, não. Não, Ó, ó aqui que a irmã organizou, a Eli Organizer. ah, sim. Regras da biblioteca do pastor Azemar. Cada coisa no seu lugar, tirou, guardou. Essa não funciona, não. Ao guardar, consulte a legenda por tema, retornando ao devido lugar. Desfrute de uma vida organizada. Caso contrário, Isso. seja, caso contrário, seja infeliz. Então, aqui, ó os livros aqui, ó. Pastores da Videira. Tá faltando aqui um livro muito Meu, esperado, gente, para todos os meus seguidores e também do irmão Roberto. Você vai pedir esse livro, chama Ódio, a Virtude Esquecida. meu Deus. Ó, Esse tá praticamente pronto, viu? olha aí, ó. Tá Olha aqui aí. agora tudo organizado, irmão Roberto, ó. Olha aí. Foi barato Parabéns. não, viu? Paguei Foi caro. não? Foi não, ó. Aqui, ó. Aqui é a pastora Luiz, ó. Tá os nomezinhos. Aí ela Aleluia. colocou esse negocinho aqui para separar. Você viu aí? Vê, ótimo, parabéns. Que é isso? Isso é biblioteca de quem não lê nada, você viu, né? Tá tudo organizado, né? Você viu que o cara. Uma vez eu Faz falei sim. isso, uma vez eu falei isso pro pastor Luiz. Ele falou: essa é a biblioteca de quem não lê nada, porque não mexe em nada, né? Essa vai ser, gente, a live mais divertida da semana. Aleluia. Aleluia, que bênção. Mostra sua canequinha aí, pastor Roberto. A minha canequinha não tá identificada, não. Isso aqui é uma que eu ganhei de Ah, presente, eu mando da igreja. bom. A da Videira videira ficou na Recife. videira, eu tô em casa. O Thales, Videira Recife. Arruma uma canequinha aí pro seu pastor, ó. Videira Recife, irmão Ah, Roberto Coelho. meu Deus. Mas vamos lá. Pastor Vamos. Roberto, nós compartilhamos aqui, sempre começamos com uma oração. Amém. Eu E tava vou ouvindo, acompanhando aí. porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, Nós, amém. nós estamos precisando de muita salvação nesses dias, né? Não Amém. salvação da alma, mas a salvação dessa praga maligna, desse corona, a salvação de muita gente aflita, que está com medo em casa, muita gente que não está querendo nem exercer mais as suas atividades. Eu tive um relato de uma adolescente que entrou, né, teve crise de pânico, porque ficou pensando o tempo inteiro, ouvindo o tempo inteiro, que os seus pais, seus avós iriam pegar esta praga de coronavírus, e aí ela precisou de atendimento psiquiátrico, porque É entrou em mesmo. colapso emocional. Então, eu queria orar
para que nós pudéssemos aqui ter um compartilhar da palavra, um compartilhar Amém. de como que está a situação aí no estado de Pernambuco e como que Amém. está, né, a fé das igrejas aí. Senhor, em nome de Amém. Jesus, nós queremos te dar graças por este compartilhar. Amém. Pai, obrigado pela vida do teu servo, pastor Roberto, a pastora Ludmila, suas filhas. Amém. Obrigado, Senhor, por esta vinha no estado de Pernambuco. Obrigado pela videira em Recife. Pai, nós Amém. sabemos que o Senhor está planejando a maneira de nos abençoar. Senhor, libera Amém. graça e favor sobre esse nosso compartilhar nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Amém, pastor Ademar. Eu tenho meditado, né, nessa situação que a gente tem vivido Hum, e uma coisa que eu tenho percebido que nunca me ocorreu, e com certeza você tá bem na minha frente nessas questões aí de redes sociais, né? Então tá dedicada aí ao Instagram aí, não sei nem tem quanto tempo, você sabe quanto tempo que você tem conta no Instagram aí ou não? Você não tem noção, hein? eu acho que eu tenho uns 2 anos. É Uns uns dois 2 anos, né? anos. Dois Aleluia. Eu tenho alguns meses, né, que eu entrei, né? E entrei de maneira assim muito tímida, né? E entrei de maneira também com pouca vontade de entrar, com certeza. E confesso que entrei realmente porque o pastor Luiz entrou, né? Então, antes eu tinha aí todas as minhas desculpas, né? Para não estar aí nas redes sociais. E aí o pastor Luiz resolveu entrar, eu falei, não, então se meu pastor entrou, então estou dentro, né? Então alinhou, prosperou, como já dizia o sábio, né? É isso. Então me alinhei com ele, né? E aí, meditando em todas essas questões que nós temos vivido, né, essa questão da quarentena, né, então a gente está aí, de certa maneira, isolados, né, nas nossas casas, e eu estava orando ao Senhor, né, e, porque uma coisa, um exercício, né, que eu procuro fazer, sempre, em qualquer circunstância, mas especialmente quando as circunstâncias mudam muito, né, é um exercício que eu faço que é o seguinte, é de procurar é, algum homem de Deus na palavra que viveu situação semelhante, né? Porque o que está escrito é o que está escrito na palavra, né? Então é o que o Espírito Santo assinou embaixo, né? Que é para nossa instrução e é assim que a gente tem que se comportar, assim que a gente tem que responder, né? Então é apenas para poder conferir, né? Então eu fico procurando e buscando o Senhor, né? Eu falo, Senhor, mas qual homem, né? Segundo o teu coração, qual homem que o Senhor levantou e que foi usado pelo Senhor para nos trazer a escritura e que viveu num contexto semelhante, né? Esse contexto assim dessa sensação de estar preso, de estar isolado, mas ao mesmo tempo ter que manter o encargo, né, pela edificação da igreja. Então assim, tá preso, tá isolado nessa quarentena como nós estamos e ao mesmo tempo, né, manter o trabalho da pregação do evangelho da graça, né, de estar vinculado aí aos irmãos, de estar fazendo a obra do Senhor, e eu procurando isso no Senhor, né, tentando lembrar na palavra, e vasculhando, pensando, meditando. E aí, recentemente, né, isso desde a semana passada, que o Senhor me abriu os olhos, né, para algo que nunca tinha me ocorrido, né, e hoje eu me sinto assim, muito mais, como é que eu posso dizer assim, convencido, né, posso dizer que completamente convencido sobre essa necessidade de a gente estar nas redes sociais, Bom, por causa anota, dessa experiência. Por vai. causa dessa experiência, né, que eu estava procurando o Senhor, que a gente está preso, né, está aí nessa quarentena aí, todo mundo isolado, e eu falei, Uhum. Senhor, quem foi o homem, né, que passou por isso? Né? Eu tentando meditar e procurando e orando e folheando a palavra, né, e pensando em tudo isso e tentando achar alguma pregação sobre isso, alguém falando sobre isso, e não achei coisa nenhuma, né? E eu fiquei orando, falei, Senhor, me mostra alguém, porque eu quero ter a postura esperada nesse tempo, nessa época, né? E aí o que o Senhor me mostrou? Né? O Senhor me mostrou algo, né, que eu não tinha alinhado nessas essas duas coisas, né? Porque eu posso dizer que nós, como pastores, né, e não só os pastores, aqui eu falo, na verdade, a palavra até em relação a toda a liderança da casa de Deus. Né? Então, nós temos, no nosso caso, né, das igrejas videiras, das igrejas da vinha, nós temos os discipuladores, nós temos os líderes de célula, os próprios líderes de treinamento também. Então, é algo que se refere a toda a liderança. Né? Então, hoje, Sim. com essa realidade, o que está acontecendo é que a gente tem, literalmente, o exercício de uma liderança virtual, vamos assim dizer. E aí, qual que foi o paralelo que o Senhor me mostrou na palavra, né, de testemunho de alguém que
passou por essa situação, né, que estava separado, que estava, de certa maneira, preso, né, assim, que estava, de certa forma, distanciado presencialmente dos irmãos, mas que continuou liderando a casa de Deus, continuou pregando o evangelho da graça, continuou, sabe, no exercício do encargo, do chamado, né? Então, o Senhor me mostrou Paulo. E Paulo, de uma maneira muito específica, em algumas das cartas, não em todas as cartas. Porque existe, né, entre os estudiosos da palavra, existem várias maneiras da gente classificar. Né? Claro que existe uma maneira mais tradicional da gente classificar os livros da Bíblia, especialmente os livros do Novo Testamento, mas existe uma outra forma que não é tão tradicional e nem tão conhecida de classificar algumas das cartas de Paulo, né, que a gente até não comenta muito entre nós. Pelo menos eu não me lembro de ter ouvido falar essa expressão que eu vou dizer agora, mas que estudiosos da palavra usam. Né? É uma das classificações, né, das cartas de Paulo, das cartas do Novo Testamento. Então, existe uma classificação que o nome dela é o seguinte, cartas da prisão. Cartas da prisão. Cartas da prisão. O que são essas cartas da prisão? São 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso, né, especialmente em Roma, né, porque Paulo foi preso em mais de um lugar. E essas 4 cartas que Paulo escreveu, embora a última carta de Paulo tenha sido escrita numa prisão também, né, só que essa última carta não entra nessa classificação teológica tradicional, vamos assim dizer. Né? A última carta foi a segunda carta de Paulo a Timóteo. Né? Ele também estava preso ali, e ali estava no corredor da morte, né? Vamos assim dizer. Né? Ele já sabia do decreto que iria acontecer com ele. Já estava debaixo desse aviso, né? Do próprio martírio dele. Né? Mas essa classificação que estudiosos do passado, né, mais tradicionais, aí, né, irmãos reformados, vamos assim dizer, que são as cartas da prisão, são as seguintes cartas. Né? É a carta de Efésios, né, de Paulo, né, aos irmãos da igreja em Éfeso, é a carta de Filipenses e Colossenses, e uma carta que ele mandou para uma única pessoa, que é a carta de Paulo a Filemon. Então, são 3 cartas que ele escreveu às igrejas e uma carta que ele escreveu para um indivíduo, né, para um irmão. Né? Vou pegar uma caneta para anotar, segurinho. Meu Deus, que é isso? A André está anotando aqui, ó, cartas... Não, isso aqui vai por tudo, varão. Cartas da prisão. Irmão Roberto. Vai pregando. Vai pregando. Então, essas cartas de Paulo, ele escreveu justamente, essas cartas da prisão, ele escreveu justamente nesse contexto, num contexto que existe uma certa semelhança ao que nós estamos vivendo, que a gente está isolado aqui, a gente está nessa prisão muito mais confortável, com certeza, né? Porque a nossa prisão não é a prisão que Paulo vivia, né? Embora teve um momento que Paulo ficou preso em Roma, mas numa prisão também, como é que eu posso dizer assim, na própria casa dele, né? Que ele alugou um espaço, mas estava preso, né? Então tinha as restrições de um prisioneiro, né? E aí, o pastor Gemar, uma coisa que é impressionante é o seguinte, é que longe, quando você começa a examinar essas cartas, porque como eu falei, são poucas cartas, né? Então, é a carta de Efésios, né? Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, assim, são poucos capítulos, né? Que dá para você ler em poucos minutos. E aí, quando você começa a observar qual que é a perspectiva que Paulo tem, e você se lembra desse contexto que Paulo estava envolvido, é impressionante. É impressionante, porque quando nós nos vemos restringidos na nossa liberdade, quando nós nos sentimos presos, né? Quando nós nos sentimos limitados, né? Em relação à nossa a caminhada, né? Porque uma coisa é a gente liderar a casa de Deus, é a gente estar à frente da obra de Deus, com toda a liberdade de ir e vir, sabe? De ir ao encontro dos irmãos, fazer a reunião dos cultos, reunião de liderança, essa liderança presencial, que com certeza é muito melhor, né? Não tenho dúvida disso. Mas agora, quando nós entramos nesse contexto que a gente nunca experimentou, né? Eu penso que, pelo menos na nossa geração, né? E aqui eu estou me colocando numa idade próxima da sua, embora você seja mais velho, sabe-se lá quantos anos, só um pouquinho. Na fé é muito mais tempo que eu, né? De idade aí, talvez seja um pouquinho, né? Mas olha só. E aí o que acontece? Isso tudo é muito novo, né? Por isso que eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me mostra, né? Como que a gente pode liderar? E aí foi quando o Senhor me falou dessas cartas da prisão, que eu comecei. Aí eu lembrei, eu falei, gente, mas então Paulo estava preso, como é que Paulo fez isso? Aí na minha pesquisa eu descobri essa expressão, né? Dentre os irmãos aí mais antigos, né? Os teólogos aí mais
tradicionais, reformados, né, que são as cartas de Paulo à prisão. Então, por exemplo, quando a gente começa, né, e aqui eu estava fazendo algumas anotações, né, de alguns trechos, mas eu quero até ler, simplesmente só ler um trecho aqui da palavra de Deus, para a gente ver como que Paulo, sabe, estava, sabe, no espírito, inspirado pelo Senhor, e longe de ter uma palavra de lamento, de reclamação, sabe, e longe de ter uma postura, sabe, de querer falar dos problemas. Na verdade, ele tem a revelação, que é tida também como pelos grandes estudiosos da palavra há alguns séculos, né, como a revelação mais elevada da igreja. Porque Romanos é tido como o evangelho de Paulo, o quinto evangelho, é tido como a carta mais profunda de Paulo, só que a carta de Paulo aos Efésios é tido como a carta mais elevada, que fala das realidades celestiais, né? Que fala da nossa posição em Cristo, que fala desse lugar extraordinário que tem a igreja do Senhor, mas só que a grande questão é o seguinte, aonde Paulo estava quando ele teve essas revelações tão elevadas, tão extraordinárias, que é a carta dele aos Efésios. Paulo estava preso. Não. Uhum. Ele estava na cadeia. Agora, veja só esses primeiros versos, né? Lembrando os irmãos aí, de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou apenas ler para os irmãos. Veja que coisa incrível. Então, olha como é que Paulo começa. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meu Deus do céu! Como é que alguém proclama essas verdades, sabe, com tamanha vida, sabe, com tamanha alegria, tem essa revelação, sabe, assim, tão superior, tão, meu Deus do céu, tão elevada, tão... É incrível isso. Só que ele estava num contexto de cadeia, estava preso. Então, ele não viu restrições, ele não viu limitações. Na verdade, ele teve um encontro extraordinário com o Senhor. Então, a grande realidade nós temos que ter como liderança da casa de Deus, na verdade, toda a membresia, todos os irmãos, é descobrir o seguinte, que mesmo que em algum tipo de cadeia, mesmo que em algum tipo de prisão, é possível você ter grandes revelações do céu. Você ter experiências, sabe, que você nunca teve antes no Senhor. Sabe, enxergar coisas que você antes nunca viu. É igual eu estou falando para os irmãos aqui agora, porque eu estava pensando, eu falei, Senhor, e agora? O que vai ser? Como é que eu lidero? Como que eu faço? E aí que entra essa conexão, porque Paulo estava na prisão, o que Paulo fez? Ele mandou cartas. Então, as cartas de Paulo eram o Instagram do Paulo, entendeu o que eu quero dizer? As cartas de Paulo era o Zoom que ele estava usando para poder falar aos irmãos à distância, através dessas cartas. E assim, ele edificou a igreja de maneira tão assim extraordinária que essas cartas que ele usou para edificar a igreja à distância, para liderar a igreja à distância, mesmo numa condição desfavorável, se tornou escritura sagrada. O Espírito Santo assinou embaixo e colocou para nós. Né? Então, é impressionante. Aí Paulo ele continua no verso 4, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus do céu. Então, aí ele continua, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Aleluia. Então,
especialmente em épocas, né, onde a gente está procurando palavra da parte de Deus, sabe? Onde a gente está procurando a verdade. Então, a verdade, né, eu digo para os irmãos que estão nos ouvindo aí agora, a verdade não está no noticiário, a verdade não está nas más notícias, a verdade está no evangelho da sua salvação, que é a boa notícia de que Deus não está imputando os seus pecados sobre você, mas já foram imputados de uma vez por todas definitivamente sobre Cristo Jesus. E essa revelação que Paulo tem de que esta é a verdade. Paulo estava no contexto de prisão, estava distante dos irmãos, mas ele manteve o coração aquecido no encargo da edificação da igreja. Sabe? Mas ele se manteve ali decidido, sabe? Buscando algo do Senhor, suprindo os irmãos, alimentando os irmãos, instruindo os irmãos, mesmo nesse contexto de separação dos irmãos. Isso. Então, essa é a grande verdade. Mesmo no contexto de separação dos irmãos. Então, e ainda no capítulo 2, né, já partindo aqui para o capítulo 2, aí Paulo, olha que coisa linda aqui, até o verso 10, eu quero ler isso aqui. É impressionante, Paulo na cadeia. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí o verso 4, é lindo isso, olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Meu Deus do céu, como é que alguém enxerga isso? Sabe, ele fala da riqueza da misericórdia do Senhor, ele fala do grande amor do Senhor, que nos amou com esse grande amor, e ele está preso. Ele está numa circunstância favorável, sabe? Ele está isolado dos irmãos, mas ele está enxergando a misericórdia de Deus, ele está enxergando que é amado, ele está enxergando a grandeza do amor de Deus. E aí no verso 5 diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, ele estava preso, mas ele não se via preso por essas cadeias. Ele se via em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Então, essa que era a posição definida dele. Ele não estava limitado, sabe, por essas restrições da cadeia, por essa separação do que ele estava experimentando. E aí no verso 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é impressionante. E no capítulo 3, no verso 1, Paulo ele diz o seguinte, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele não se via prisioneiro da cadeia romana. Ele se via como prisioneiro de Cristo Jesus. Era como se Paulo dissesse outras palavras. Ele estava falando assim, olha, irmãos, a única coisa que me restringe, a minha única limitação, o lugar onde eu estou determinado a ficar e não tem como eu sair é o seguinte, é Cristo. Eu sou prisioneiro somente de Cristo. Eu sou refém somente de Cristo. Eu estou nas mãos de Cristo. Ah, Paulo, mas você está preso. Ah, Paulo, mas você está limitado. Ah, Paulo, mas os romanos limitaram, né, o seu ir e vir e tudo. Falou, não estou limitado por nada, não. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro desse presídio aqui. Eu não sou prisioneiro pelas circunstâncias adversas ao meu redor. Nada disso me prende. Eu encontrei liberdade em Cristo. E essa liberdade em Cristo me faz ficar cativo somente a Ele, preso a Ele, prisioneiro de Cristo. Por isso que Ele se apresenta dessa maneira. Então, às vezes, né, e infelizmente, eu participo, às vezes, de alguns grupos, vejo comentários de alguns irmãos, e às vezes há muito lamento, às vezes há muita reclamação. E veja, meus irmãos, veja a situação que Paulo estava vivendo. Paulo estava num presídio mesmo, de verdade. Isso aqui foi o começo do presídio. Entendeu? Então, isso aqui foi o início. Ele estava na cadeia de verdade mesmo. E olha o que ele enxerga. Olha o que ele diz. Ele não fala que estava preso no medo, na insegurança de um ataque de um vírus. Ele não fala que estava preso na restrição financeira por não poder conseguir trabalhar. Ele fala, não, eu estou preso em Cristo. Eu estou apegado a Cristo. Eu sou cativo de Cristo.
Eu estou ligado, conectado só nele. Ah, mas olha só o que está acontecendo ao redor. Olha, mas você não pode ir para lá, você não pode ir para lá, você não pode encontrar os irmãos, não pode fazer reunião. Não, mas o que me prende é só Cristo. Eu sou refém somente de Cristo e de nada mais. De nenhuma outra circunstância, sabe, de nenhuma cadeia dessa terra, de nenhuma autoridade desse mundo. Eu sou refém de Cristo. De Cristo. Embora Amém. estivesse restringido pelas circunstâncias naturais que cercavam ele. E justamente, o que é impressionante, porque aí eu fico pensando, eu fico às vezes até preocupado com o tempo. Quantas horas são? Estou falando demais aqui, eu empolgo, viu, pastor Zemar? Você me Nós conhece. nós temos mais 20 minutos, tranquilo. Aleluia. Então, e aí no capítulo 4, né, esses dias atrás eu estava até compartilhando com os irmãos, aqui acontece no capítulo 4, pastor Zemar, o que a gente pode chamar, né, e alguns estudiosos da palavra também chamam, de a revelação da planta baixa da igreja. Porque como a igreja é um edifício, né, a casa de Deus, ela precisa de um projeto. Sim. E aí Paulo, ele traz aqui justamente, isso aqui é impressionante. Então, assim, o trecho, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, né, que o trecho mais importante do Novo Testamento, no aspecto prático de como a igreja deve ser edificada e para qual propósito ela deve ser edificada, é revelado por Paulo aqui, especialmente entre os versos 11 e 12 do capítulo 4, que é quando Paulo fala a respeito do propósito dos dons ministeriais. Né? Então, é quando ele fala aqui que o Senhor Jesus, né, que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? E uma coisa que eu costumo usar para ajudar os irmãos a entender esses 5 ministérios são os dedos das mãos, né? Que eu acredito que os irmãos devem estar percebendo aqui na minha frente, né? Então, o dedão aqui seria representando o ministério do apóstolo, o indicador representando o ministério do profeta, né? O dedo maior aqui seria o ministério do evangelista, o anelar, o do pastor, e o dedo mínimo, o do mestre. E veja que está justamente nessa sequência, aí no texto, né? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas por que da representação desses 5 dedos aqui? Vamos começar aqui pelo profeta. Daqui a pouco eu falo do apóstolo no final. Então, por que o indicador do profeta? É porque isso aqui tem cara de profeta, né? O profeta sempre está trazendo a palavra de indicação do caminho. Né? E o profeta da nova aliança está indicando o caminho, né, do evangelho da graça. Amém? Então, ele não vem para trazer condenação, né? Ele vem para trazer todas as verdades da graça do Senhor, do evangelho. E aí depois nós temos o ministério do evangelista, que seria o dedo maior das nossas mãos. Por quê? Porque quando existe alguém que é vocacionado de fato, né, ao ministério do evangelista, o ministério dele acaba se destacando mais do que os demais, porque é aquele sujeito que reúne multidões, é muita gente, né? Então por isso que seria o dedo maior das mãos, né? E aí depois, na sequência, né, vem o ministério do pastor, que seria o dedo anelar, que é esse dedo que está aqui, o anel. Por que o dedo anelar representa o dedo do pastor? Por quê? O pastor, né, o anelar. É porque esse que é o dedo que a gente costuma usar aliança, ou esses anéis de compromisso que é o que eu estou usando aqui, que é o símbolo da videira, né? Porque o ministério pastoral é justamente esse ministério de vínculo com ovelhas, de compromisso com ovelhas, né? E um compromisso recíproco, né? Porque se espera que as ovelhas tenham compromisso com o pastor também, que representa o ministério pastoral. E esse dedo menor aqui seria o ministério do mestre, né? Por que o menor seria do mestre? Não tem nada a ver com questão de tamanho, mas tem a ver com detalhes, né? Porque entra ali em lugares menores, né? Você sabe onde é que ele pode chegar, né? Então, o mestre, ele entra em pequenos pormenores, em pequenos detalhes que muita gente não entra, né? Então, por isso, desse dedo desse tamanho aqui. E por que o dedão seria o do apóstolo? Porque esse ministério é um ministério que, de fato, toca todos os demais ministérios. Entende? Então, ele fala aos demais ministérios. Porque esse que é o responsável, de fato, que tem a revelação da planta baixa da igreja, da edificação. Porque se você tentar usar qualquer outro dedo da sua mão para tocar os demais, é muito difícil. Tenta tocar todos os outros dedos com o indicador. Você vê, é complicado. Tenta tocar com o dedo mínimo aí, todos os outros dedos, é complicado. Mas quando você usa o dedão para tocar todos os outros dedos da mão, é muito mais simples, é muito mais fácil. Foi feito para isso. Então, tem a ver com os ministérios, né? Só que aí o que Paulo vai falar aqui depois no verso 12? Porque eu falei que são 2 versos aqui do capítulo 4.
Lembra disso, Paulo está na prisão, está no contexto desfavorável, está isolado dos irmãos. Mas o cara está tendo as revelações mais elevadas da edificação prática da igreja. Então, esses 5 ministérios, hoje, pelo menos na videira, né, e agora que eu estou falando em nome da videira, né, da nossa igreja, entre nós, né, nós não usamos esses termos para definir vamos dizer assim, as posições da nossa liderança na igreja. A gente chama todo mundo de pastor, né? Essa foi a escolha do pastor Aloysio, né, e dos irmãos do Conselho Apostólico, né, de manter só esse título, que é um título mais simples. Então, todo mundo entre nós é pastor. Só que esses pastores entre nós, eles têm sim esses ministérios. Igual, por exemplo, a gente tem o pastor Giles lá em Goiânia, ele é um evangelista, de fato. Né? O próprio pastor Luiz é o quê? Um apóstolo. Só que nós não chamamos ele de apóstolo. Então, hoje nós chamamos todos de pastores. Essa questão também dos pastores foi uma escolha, né, de João Calvino, quando ele foi sistematizando, né, toda essa questão teológica, né, das doutrinas principais do Novo Testamento. E como ele sabia, né, que, vamos dizer assim, a igreja reformada, né, o que a gente chama hoje de evangélicos de maneira geral, estava saindo do contexto católico, João Calvino estava preocupado também de escolher um título único para representar essa liderança daqueles que estão à frente das igrejas locais. E aí acabou que ele escolheu pastor, porque 1 Pedro fala, né, para a gente pastorear a igreja de Deus, né? Então, assim, João Calvino que também teve essa preferência para o pastor, e por isso que é esse título que predomina mais na liderança das igrejas, o título de pastor. Isso vem lá do calvinismo, na verdade, né? Então, manteve-se esse título para substituir o título que seria do padre, né? Que seria o sacerdote católico, vamos assim dizer. E a gente manteve essa simplicidade, porque é mais simples assim. Só que para que existe pastor? Aí Paulo vai responder aqui no verso 12, né? Então, uma coisa interessante, pastor Ademar, que eu acredito que você já deve ter observado com certeza, é que quando um mestre ele está ensinando, ele sempre ensina de modo que está sempre implícita algumas perguntas. Era como se Paulo estivesse respondendo a perguntas. Então, geralmente, o mestre, né, na palavra, ele ensina como se estivesse dando respostas a perguntas que foram feitas, né? E aí, o que a gente observa aqui no verso 12? Então, é como se alguém perguntasse para Paulo entre o verso 11 e o verso 12, né? Então, Paulo, para que existem os pastores, né, desses 5 ministérios que a gente chama de pastores, embora ainda existam, não é? Repito para os irmãos. Aí Paulo respondeu aqui no começo do verso 12. Ele falou, olha, os pastores, eles existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Rapaz, eu não sei se você percebeu aí, o pastor Luiz deu um joinha aí, está nos acompanhando. Pastor Aleluia. Luiz, o nosso pastor. Vamos continuar lá. Então, é como se Paulo respondesse, olha, para que alguém perguntasse para Paulo, né? Para que existem esses ministérios, que a gente chama hoje de pastores, embora eles existam ainda, né? Aí Paulo responde no começo verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, todo santo precisa ser aperfeiçoado. E essa palavra aperfeiçoamento aqui no grego é katartismos, que significa capacitação ou treinamento. Então, os pastores das igrejas, de certa maneira, na verdade, o aspecto mais objetivo da existência dos ministérios, dos pastores nas igrejas, é capacitar os santos. Só que aí surge uma outra pergunta que está implícita aqui. Alguém poderia perguntar, tá bom, então os pastores existem para capacitar os santos, para aperfeiçoar os santos. Mas para que os santos precisam ser aperfeiçoados? A resposta está em seguida. Aí está escrito no texto, para o desempenho do seu serviço. Então, todo santo, todo filho de Deus tem um serviço. É por isso que na nossa igreja, né, está no slogan da nossa visão, que nós cremos que cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. Esse ministério é o serviço. Esse que é o serviço. Então, todo crente tem um serviço, todo crente tem um ministério, todo crente é um ministro, todo crente é um sacerdote. Então, esse é o chamado de todos nós, né? Aí, às vezes, alguém pode perguntar para o pastor, mas tá bom, então o pastor existe para capacitar os santos, e os santos precisam ser capacitados, que todos eles têm um serviço, mas me fala de maneira geral, qual que é o serviço dos santos? Aí Paulo responde no final do verso 12, a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo só será edificado quando os santos assumirem o seu serviço. E o serviço dos santos só será conhecido a partir do momento que eles se vinculam a um pastor, a alguém vocacionado ao ministério, e esse ministério só existe quando homens de Deus, como o pastor Azemar, respondem a esse chamado do Senhor. Amém? Então, isso aqui é a planta baixa da edificação da igreja. O corpo de Cristo, ele só vai ser edificado a partir da resposta de todos os santos. E todos os santos precisam responder
Eles só serão capazes de responder nesse serviço se eles forem capacitados e treinados por um pastor. Por isso que essa ideia popular, infelizmente, especialmente nesse ambiente que a gente está aqui agora, que é o ambiente das redes sociais, de desigrejados. Eu não faço parte de uma igreja. Eu não estou vinculado a nenhum pastor. Meu pastor é Jesus. Tudo isso é um engano completo. As pessoas elas não têm noção da planta baixa da edificação da igreja, que é justamente o que nós estamos lendo aqui. E aí depois, no verso 15, no verso 16, Paulo, ele fala do resultado, eu poderia dizer assim, espontâneo, né, dessa realidade que a gente acabou de apresentar aqui. No verso 15, verso 16, olha que coisa impressionante. Ele fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o chamado da edificação do corpo de Cristo é uma edificação no aspecto tanto qualitativo quanto no aspecto quantitativo. Então, a edificação do corpo de Cristo envolve maturidade, mas envolve também crescimento. O corpo de Cristo está em expansão. E eu creio, pastor Ademar, que após esse momento que nós estamos enfrentando aqui, de quarentena, né, de estarmos isolados, nós vamos experimentar do maior crescimento que nós já experimentamos em qualquer época da história da igreja. Por isso, a boa notícia é que todas as palavras que foram liberadas da parte de Deus para esse ano de 2020, elas estão sendo confirmadas. Tem irmão que nega, tem irmão que está com medo, tem irmão que está frustrado. E, de repente, irmãos começam a ver, pastor, mas a gente não falou que o ano 2020 seria o ano da abundante chuva? Pois é, sabe o que eu tenho falado para os irmãos aqui, pastor Zé Maria? É o seguinte, normalmente, antes de uma chuva abundante, o céu fica fechado, o céu fica escuro, o céu fica meio que em trevas. E aí, depois, o céu se abre de uma vez e cai uma chuva abundante. Por isso, nós estamos sendo preparados para um aguaceiro, para uma chuvarada de favor do Senhor, que vai trazer um crescimento como nunca antes nós experimentamos na história das nossas igrejas. Eu recebo e eu confesso. Aleluia. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, nós estamos crescendo, porque eu fico vendo, sabe, pastor Zemar? Às vezes os irmãos não tinham tanto tempo, né, para se dedicar, para serem alimentados. Agora, eles têm essa opção de tempo, mas não só de tempo, mas também de homens de Deus, que estão aí nas redes sociais, os nossos pastores. É igual eu falei, né? Você está aí, né? Eu entrei tem poucos meses nesse negócio de rede social, agora eu estou aí de manhã ministrando aos irmãos, à noite também ministrando o evangelho, né? E nós vamos começar o jejum agora nesse domingo. Eu vou estar com os irmãos também às 8 horas da noite, né? Por causa do jejum que nós vamos fazer. A gente vai fazer o mesmo jejum de Goiânia, né? Eu estava apenas organizando nossa agenda aqui para isso. Então, veja, esse é um tempo de crescimento. Então, nós estamos crescendo em qualidade, os irmãos estão sendo edificados, estão sendo fortalecidos, mas quando for liberada, sabe, as nossas reuniões, olha, eu tenho certeza, os nossos cultos estarão muito mais cheios, né? E eu já tenho visto alguns testemunhos, sabe, pastor Zemar, de pessoas que às vezes estavam afastadas aqui da igreja, aqui no Recife, sabe, gente se aproximando já, de assistir no culto, de avisando, pastor, eu assisti, pastor, eu estou acompanhando aqui, e pessoas até investindo na obra, investindo financeiramente, entendeu? Então, assim, tem algo extraordinário acontecendo nesses dias, mas veja que contexto que nós estamos envolvidos. Nós estamos nas nossas prisões, mas nós estamos tendo as nossas maiores revelações. Então, foi justamente a experiência de Paulo. Ele estava na prisão, mas ele teve essa revelação, sabe, tão elevada da carta aos Efésios. Não é uma coisa impressionante, não é verdade? Então, essa é a percepção que eu tenho tido, que eu tenho percebido, né, com clareza, e é justamente aqui, nessa carta também de Paulo, né, aos Efésios, que ele vai falar a respeito dos dons, ele vai falar a respeito de casamento, de criação de filhos, né, ele vai falar da relação de empregadores com empregados, ele vai falar justamente da batalha espiritual, da gente nos vestir da armadura de Deus, né, lá no capítulo 6, né, no último capítulo. E aí depois tem essa primeira carta de Paulo, né, da prisão. Aí tem a segunda carta, que é a carta aos Filipenses. Eu quero ler algo aqui dos Filipenses também. E qualquer coisa você me interrompe aí, viu, pastor Zé Marcos? Se deixar aqui, eu... Vai fluindo. Nós temos aqui um tempo no Instagram que ele determina, mas depois a gente pode voltar, não tem problema não. A segunda carta da prisão, Filipenses. Filipenses, justo. E está aqui na sequência, né? Logo depois de Efésios mesmo, né?
E aí olha só o que Paulo fala, né, aos Filipenses logo aqui no começo, né? Ele fala no verso 6, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja que Paulo, justamente nesse contexto de limitação, dentro de um presídio, ele tem essa revelação poderosa da parte do Senhor. Olha, é como se ele dissesse para os irmãos: olha, irmãos, eu estou preso aqui, estou restringido aqui nas minhas liberdades, e apesar de eu estar separado dos irmãos, eu tenho uma palavra para vocês. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Ele começa e ele termina. Isso não tem nada a ver com você, é algo que ele está fazendo. Né? Isso tem justamente relação com a própria salvação, né? Porque a salvação é iniciada por Deus. Né? E voltando lá para Efésios, que é quando Paulo fala que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Morto não faz escolha. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, é que mesmo depois que nós somos vivificados, Cristo continua fazendo a obra em nós. Ele começa, ele vai até o fim. Ele não é aquele que está apenas no início da jornada e no final. É o pensamento enganoso de muita gente. Tipo assim, né? Então Jesus me salva, agora ele me solta, eu faço o que eu consigo fazer, eu dependo do meu próprio mérito, eu dependo da minha própria capacidade, e ele vai me encontrar lá no fim. Né? Então, muita gente usa até a Bíblia para argumentar isso. Costuma dizer, fala, não, Jesus é o alfa e o ômega. Ele está comigo no início, mas lá no final que eu vou encontrar ele novamente, e nesse espaço de tempo entre alfa e ômega, eu estou sozinho. Mentira, claro que não. Jesus, ele não é apenas o alfa e o ômega. Ele diz que ele é também o caminho. Então, ele está conosco a todo instante. Ele começa, ele mantém a obra dele e ele vai completar a obra dele em nós. Né? Inclusive, falando de teologia, né, dos termos aí teológicos, né, a área de estudo da salvação, né, da alma humana, da condenação eterna, na teologia é chamada de soteriologia. Né? E quando nós falamos de soteriologia, que é essa área de estudo, a da salvação do homem, da condenação eterna, tem duas perspectivas, duas visões. Existe a perspectiva monergista, existe a perspectiva sinergista, né? Então, qual que é a perspectiva monergista? Né? Monergista, isso vem de mono, né? de um só. Né? Sinergista, isso vem de sinergia, de mais de um operando. Então, qual que é a perspectiva que Paulo está realmente apresentando aqui? É justamente essa perspectiva monergista, ou seja, é Deus que começa, é Deus que mantém e é Deus que termina. Então, exatamente, lá de Romanos. Né? Então, o Atmani, né, que foi um grande mestre da palavra, um grande apóstolo chinês, né, que com certeza nos influenciou bastante, né, no nosso ensino, o Atmani ele dizia o seguinte: para que Cristo receba naquele dia toda a glória, de Cristo hoje tem que ser toda obra. Então, para que Cristo receba naquele dia toda a glória, de Cristo hoje tem que ser toda obra. Então, o Senhor está fazendo a obra em nós. Então, nós temos que descansar. Então, Paulo tem essa palavra de refrigério para trazer descanso, para tirar dos nossos ombros o peso de acharmos que é tudo pela nossa força, pelo nosso mérito e pela capacidade nossa de transformarmos a nós mesmos. Então, Paulo tira esse peso. Mas Paulo tira esse peso em que contexto? Ele estava preso. E tem essa palavra de esperança, né? E tem essa palavra de alívio. Então, isso é uma coisa impressionante de se ver, né? Então, ele mesmo nesse contexto de separação, ele tem essa palavra de vida, né, para os irmãos. E aí, ele, apesar... E ele não nega. Eu estava vendo aqui, antes de você continuar, no capítulo 4 e no versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, capítulo 4 de Efésios, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, igual você falou, né? Prisioneiro. Exatamente. Preso do Não Senhor. é o preso do corona, não é o preso do mercado, é o prisioneiro de Cristo. Aleluia. Agora, é interessante esse negócio da quarentena. Você está falando aí, eu estou lembrando. A quarentena é de Deus. Porque o período entre, os católicos chamam, né, o período entre o carnaval e a sexta-feira da paixão, do período da quaresma, né? De 40 dias. E os apóstolos aí, o Pedro ficou na quarentena, apóstolo João na quarentena, e você está trazendo aqui o apóstolo Paulo também na quarentena. Todos eles ficaram na quarentena. É verdade. E o Senhor na quarentena.
E na quarentena, quer dizer, eles, igual você está falando aí, né? Eles estavam acostumados a ir 3 vezes ao dia ao templo, né? Para Uhum, fazer as orações e eles pregavam ali. Mas a partir do uhum. momento que a quarentena romana chegou, e ela não era viral, né? Ela era militar, ela era É. do império. O diabo, ele não é criador, então ele não pode criar nada novo, né? Então, Uhum. essa quarentena nossa aqui não apesar de alguns estarem abusando da sua autoridade, né? Com Alguns certeza. chefes do executivo estarem abusando da sua autoridade, a É quarentena verdade. não é essa, ela é essa quarentena viral. Só que aí eles tiveram que parar e, e obter revelação para continuar o ministério. É isso que você está nos abençoando aqui, e Paulo fazendo isso através das cartas. Agora, imagina, né? Se ele tinha, igual nós, estamos aqui, você está falando que é uma coisa nova para nós, e é mesmo. Uhum. Agora, essas são as nossas cartas modernas. Nós sabemos onde que você Exatamente. está. Isso aqui está gravado. E aí um irmão grava, manda para outro, e manda, e manda, e manda, e a palavra de Deus vai sendo espalhada mais e mais em tempos de quarentena, de crise. É maravilhoso isso. Exatamente. Então, Exatamente. eu creio plenamente nisso aí que você está falando, é, e oro, né, para que assim como Paulo orava para que me seja dada no abrir da boca a palavra, que para Aham. mim, para você, né, e para todos os pastores da vinha que nos acompanham Aham. aí, outros colegas pastores, que te seja dada também a Amém. palavra no abrir da sua boca. Pastor Roberto, eu vou Amém. fazer sábado agora uma reunião com os pastores da vinha, justamente para trazer esse tema aí, como que nós podemos continuar tendo o nosso serviço, né, um serviço ministerial, ou ministério, que é o nosso serviço, em tempos como esse, né, em Pois tempos é. de quarentena. Estava conversando com o pastor Rafael, lá da videira de Uberlândia, e eu fiquei feliz demais porque alinhou, prosperou. O Observou. Sérgio nunca tinha feito uma live na vida. Aí É, ele me deu a honra de fazer a primeira, a primícia. meu Deus. Que é isso, hein? Aí ativou, rapaz. Aí ele já fez uma outra tarde, aí ontem à noite fez com o Eric. Como para fazer com você? Vou chamar, vou chamar. Com Uma benção, certeza. uma benção. E aí, é isso que eu estou falando, tá vendo? Algo ativou para que o ministério dele pudesse agora tomar outras proporções além da cidade, né? Além da supervisão. Então, nós estamos aqui agora compartilhando com pessoas que não iriam nos ouvir fisicamente, Uhum. É verdade. estão ouvindo virtualmente. Esse conteúdo vai entrar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém. E um testemunho aqui, viu, pastor Azamar? Rápido. Não sei quantos minutos que a gente tem aí ainda. Tem Mas alguns minutos. aí nós vamos ter uma palavra de oração, aí depois a gente volta. Tá bom. Então, só um testemunho breve aqui. Então, uma das lives que eu estou fazendo diárias, né? Diárias, das 10 horas da noite, né? Que aí eu chamei de leitura da graça, né? Na verdade, essa leitura da graça é porque eu estou lendo realmente um livro e é um trocadilho, né? A palavra leitura da graça, também, a expressão, é no sentido de leitura de perspectiva também. Então, eu estou lendo algo sobre a graça, mas para mudar a leitura da perspectiva, a leitura das circunstâncias, para ter uma perspectiva da graça, né? E aí eu tenho convidado as pessoas para assistir e pedido para os irmãos, inclusive, chamarem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E aí uma Hum, irmã mandou um testemunho anteontem, uma irmã da nossa igreja, porque ela está trabalhando ainda, né? Então, a empresa dela lá é um trabalho interno e eu sei que é permitido trabalhar. E ela estava falando que, conversando com as amigas dela de trabalho, é um trabalho que só tem mulheres praticamente, e ela falou que as amigas dela, nenhuma estava conseguindo dormir. Todas atormentadas à noite, né, com terror noturno, como diz lá no Salmo 91, por causa dessa coisa da pandemia, do medo, do vírus, da questão financeira, de tantas coisas, preocupado com família, com tudo, com todos. Aí essa irmã da igreja se lembrou, falou, olha, o meu pastor lá, ele está fazendo uma live, 10 horas da noite, é a leitura da graça. Eu até coloquei um slogan embaixo, né? A boa noite do favor do Senhor, né? E aí, o que acontece? Ela falando, as pessoas, as amigas dela do trabalho, que nem conhecem o Senhor Jesus, começaram a assistir.
Aí ela mandou para mim o testemunho anteontem. Falei, pastor, estão todas agora dormindo em paz. E Oh, estão recebendo a palavra do evangelho. Olha que maravilha. Amém? então, Então, vamos partir para o final aí, né? estamos acabando esse primeiro momento, que com o pastor Alberto tem que ser muitos momentos. Então, você vai nos acompanhar logo mais